Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Mengão, o Flamengo que já começou a sua preparação para o confronto desta quarta-feira contra o time do Ceará. O Flamengo precisa apenas de uma vitória simples para confirmar o título Enia, Campeonato Brasileiro. Exatamente, o Flamengo que vai conquistar mais um título para a sua galeria em caso de vitória sobre o time do Ceará. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva analisando, toda a trajetória do Flamengo na Libertadores da América com o tetracampeonato e, lógico, também essa possibilidade de título nesta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Quarta-feira a gente vai ter um Tá Na Área especial diretamente do Maracanã, porque é isso, o Flamengo campeão da Libertadores, conquistou o título no último sábado e pode ter mais uma taça confirmada no meio dessa semana, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Muito pra gente falar no Tá Na Área hoje, que tem Pedro Moreno e Renata Mendonça. Renata, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde pra você. Um fim de semana do Flamengo de muita festa e o torcedor sabe que na quarta-feira a probabilidade de ter mais uma é grande, então vai dosando um pouquinho também, né? Tudo bem? Tudo bem, Bené? Boa tarde para você, Camila, Pedro, todo mundo que está nos acompanhando. O torcedor mais esperto já guardou uma cerveja na geladeira. Uma não, várias, né? Para poder comemorar a quarta-feira, porque tem grandes... Se não vier quarta-feira, a tendência é que venha no domingo, mas acredito que já na quarta vai o Flamengo se consagrar campeão brasileiro também. E eu acho que isso vai consagrar Felipe Luiz como um dos técnicos mais promissores, se não o mais, né, que a gente vê atualmente no futebol brasileiro, porque o cara ganhou tudo que ele disputou em um ano como treinador, né? Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Supercopa, ele ganha o Campeonato Carioca, ele ganha o Campeonato Brasileiro, ele ganha a Libertadores. O Campeonato Brasileiro vai ganhar, né, ainda, mas a Libertadores já confirmada. E é impressionante, porque simplesmente no primeiro ano como treinador de um time profissional, ele conquista todos os títulos que ele disputou, né? E você vai falar, não, mas a Copa do Brasil desse ano ele não ganhou. Ok, mas é do ano passado que ele chegou na semifinal e ainda que fale-se assim, beleza, não foi a campanha dele. Mas, cara, ele foi determinante naquela semifinal contra o Corinthians, quando o time fica... Primeiro, quando o time não jogava tão bem, ele faz um bom jogo contra o Corinthians no Maracanã, depois, no segundo jogo, fica com um a menos, muda o time, enfim. Eu acho que todos esses títulos têm, né, a cara do Felipe Luiz. Ele colocou um Flamengo muito competitivo para jogar, e vocês podem dizer assim, não, mas é muito fácil ser campeão no Flamengo. Olha... o Tite era o treinador que a gente considerava o melhor treinador brasileiro na atualidade e ele não conquistou o que o Felipe conquistou em um ano nesse cargo. Então, eu acho que a gente precisa falar muito sobre esse treinador que está surgindo, que é obcecado por futebol, que estuda, que se prepara, que só relaxa nesse momento aí, né, quando acaba e está podendo comemorar. Então, eu acho que a gente vai falar muito de Felipe Luiz na próxima década aí, talvez com mais e mais títulos dele com o Flamengo. Se há um mês, né, a gente falava dos momentos de Palmeiras, de Flamengo, né, e o Flamengo vivia ali uma certa irregularidade, buscava contra o Palmeiras ainda a tentativa de ser campeão brasileiro, tirar a diferença, né, naquele momento o líder do campeonato que era o Palmeiras. É uma reta final de temporada praticamente perfeita, se você pensar em resultados, né, você pensar que você tinha 2 grandes títulos e que ele está aí às vésperas de conquistar os 2, né? Já conquistou a Libertadores no sábado e muito próximo do Brasileirão na quarta-feira. Pedro Moreno, boa tarde. Boa noite já, que agora já são 6h02. Tudo bem, Camila? Boa noite para você, Bené, Renata, todo mundo ligado com a gente. Assim, o Flamengo ele é disparado a equipe mais regular da temporada no futebol brasileiro, né? Obviamente que todo mundo vai oscilar em algum momento de um ano, principalmente uma equipe que entra com uma expectativa muito grande de brigar por títulos em todas as competições, mas o Flamengo foi campeão carioca no início do ano, o Flamengo começa bem o Campeonato Brasileiro, no Mundial acaba caindo ingloriamente numa oitavas de final contra o Bayern de Munique, mas ainda assim com uma vitória sobre o Chelsea, a sequência da Libertadores. Talvez o único senão ali da temporada do Flamengo tenha sido a primeira fase da Libertadores, onde de fato o Flamengo se classificou ali
na Bacia das Almas. Mas como regularidade, depois que volta do eliminação Mundial... da Copa do Brasil, né? Mas nos pênaltis... mas assim, e estava muito claro, isso ficou muito claro, inclusive entre diretoria e comissão técnica, que a Copa do Brasil esse ano não era a prioridade do Flamengo. Não, e é muito difícil ganhar tudo, né, gente? Não, e assim, no jogo da eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro com um time misto, no jogo de volta. Então, assim, foi uma questão de priorizar. Quais são as competições mais importantes da temporada? Brasileiro e Libertadores. O Flamengo foi lá e ganhou os dois, né? O brasileiro tá aí às vias de Por questões conquistar. Burocráticas de isso, tá às vias de conquistar. Então, assim, em termos de planejamento do que aconteceu, do que foi feito, você pode criticar alguma coisa ali, o substituto do Pedro, a contratação do Juninho, mas, assim, em termos de elenco, o Flamengo, quando perdeu o que é, para mim, o principal zagueiro do país, o melhor zagueiro tecnicamente do país, que é o Léo Ortiz, o jogador à reposição era o Danilo, que é um cara de seleção brasileira, foi lá, fez o gol que decidiu a Libertadores. Então, assim, você olha para o elenco do Flamengo, você não tem as brechas que foram surgindo, a saída do Gerson, o Flamengo foi conseguindo compor o elenco. Talvez a única lacuna ali, de fato, seja, em termos de elenco, seja esse reserva do Pedro. Mas ainda assim, o Bruno Henrique fazendo gols importantíssimos nessa campanha. Então, assim, é um ano... tão especial como o de 2019. Sem comparação aqui com os times, porque a magia daquele time de 2019, acho que muito difícil a gente ver se repetir no futebol brasileiro. Mas o Flamengo, mais uma vez, vai repetir aí para a torcida do Flamengo ganhar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro na mesma semana. E sabe uma coisa que eu acho também? Assim, não vai repetir 2019, porque o Flamengo, em 2019, como clube, ele estava em outro patamar. Era outro processo. Porque o Flamengo, que chega na final da Libertadores em 2019... tinha passado quase 40 anos sem chegar numa final de Libertadores. Então, essa emoção do torcedor de passar quase 40 anos sem chegar numa final e conquistar o título da América e depois conquistar o Campeonato Brasileiro daquela forma, etc., isso vai ser inigualável, porque o Flamengo, gente... Eu posso estar, né, tô arriscando aqui, mas eu duvido muito que o Flamengo vai passar 40 anos, quase 40 anos, sem chegar numa final de Libertadores de novo. Mas eu falo agora joga todo ano, né, também. E é o que eu tô falando, porque se reorganizou como clube para isso. Então, hoje, obviamente, o clube é muito mais bem preparado para disputar as principais competições. O Felipe só não ganhou a Copa do Mundo de Clubes porque aí, meu amigo, peraí também, né? Realmente era assim, aí era o mais improvável do improvável mesmo. Só que eu acho que, assim... O que ele consegue, e assim, esse cara que foi chamado de estagiário por alguns torcedores semanas atrás, não estou falando assim meses atrás, não, estou falando 3 semanas atrás, ali depois do Fla-Flu, tinha gente ainda falando que Felipe Luiz era estagiário. Acho que essas pessoas já estão na fila do perdão, né? Já devem ter feito sua cartinha, porque eu acho que, assim... O patamar é diferente, mas porque foi construído, inclusive, quando o Felipe estava em campo. E o patamar dos outros clubes também. 2019, o Flamengo meio que, sobretudo no campeonato, não teve ninguém para competir com o Flamengo, porque os outros clubes, Palmeiras já despontava ali, já tinha títulos importantes e tal, mas assim, o Flamengo estava muito destacado em termos de investimento das outras equipes. Hoje não, hoje você tem o Palmeiras ainda mais forte, você tem o Cruzeiro também chegando, Atlético e Botafogo, que ficaram muito abaixo do que a gente imaginava, projetava principalmente o Botafogo com relação à temporada passada, mas você vê que o sarrafo, o Flamengo mesmo foi subindo o sarrafo com relação às outras equipes. Isso está muito perto de confirmar o título brasileiro, né? Na quarta-feira pega o Ceará no Maracanã. Vamos dar uma olhada nos resultados, então, dessa última rodada, a 36ª rodada, que teve início na última terça-feira, né? Com Flamengo e Palmeiras em campo por conta da decisão da Libertadores e foi encerrada ontem. Resultados de destaque aqui, são 2 goleadas, né? O Fluminense 6-0 sobre o São Paulo e o Vasco 5-1 sobre o Internacional. Mexe muito também com a parte de baixo. 3-0 é goleada? Não. Vou respeitar a sua opinião, apesar de discordar dela. Santos venceu 3-0, também um resultado muito importante e a rodada foi encerrada ontem com empate entre Corinthians e Botafogo por 2-2. Vamos colocar a classificação na tela? Inclusive, esse terceiro gol do Santos é o que coloca o Santos fora da zona do rebaixamento. O Santos ultrapassa o Internacional por conta do saldo de gols, desses resultados elásticos. O Flamengo tem 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O Cruzeiro, como empatou na rodada, não tem chances matemáticas de título brasileiro mais. Mirassol e Botafogo no G5, Fluminense e Bahia fechando o G7. Existe um campeonato à parte, essa briga pela 8ª posição, que pode dar vaga na próxima Libertadores, dependendo do que acontece na Copa do Brasil. E nessa segunda página ali temos Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro na zona de classificação para a Sul-Americana, mas tem muita gente nessa briga. Fortaleza voltou para a briga, por exemplo. A gente vai falar
falar muito sobre o Campeonato Brasileiro também, em relação a essa briga, né? Contra o rebaixamento do Ceará ao Fortaleza, são 3 pontos e muita coisa pela frente. O Juventude também está rebaixado matematicamente, mas para a gente seguir falando de Flamengo, vamos ouvir o herói do título da Libertadores, o Danilo, concedeu entrevista exclusiva ao repórter Kiko Menezes. Outros escanteios anteriores eu estava atacando sempre um pouco mais na direção do primeiro pau, saindo um pouco do gol, né? Na quina da pequena área, que é onde a gente tinha um pouco trabalhado. Só que o Palmeiras estava muito forte ali, e tem jogadores muito fortes ali na bola aérea. Então essa eu falei, eu não vou lá, eu vou um pouco mais reto em direção ao gol. E ficava, procura a bola, procura a bola, procura a bola, procura a bola. E daí quando ele bateu, e eu dei 1 segundo a mais de espera, a defesa do Palmeiras andou. Como inércia mesmo, porque como defensor a gente quase sempre quer ir para frente para atacar a bola. E nessa que eles andaram um pouquinho, a bola do Arrasca essa vez veio um pouquinho mais alta, com uma força interessante. E aí eu precisava só saltar bastante. Eu falei, agora contigo. E aí eu consegui saltar e pegar ela em cheio. E aí depois ficou tudo escuro. Aí já não lembro de mais nada. Obviamente para mim é um prazer imenso, eu nem sei explicar, né? Ser só o terceiro jogador do Flamengo a marcar numa final de Libertadores, principalmente na conquista do tetracampeonato, que é uma coisa que vai ficar marcada para sempre. Mas eu prefiro que fique guardado o trabalho de equipe, né? A construção desse título que foi sendo feita durante todo o trajeto na Copa Libertadores, até porque, tal qual eu falei com os meninos, né, da equipe na véspera do jogo, numa conversa, falei, o nosso caminho na Libertadores foi muito difícil. Acho que tirando o jogo contra o Inter de Porto Alegre, que a gente conseguiu ser mais limpo no jogo e comandar só jogando futebol, os outros jogos, tanto da primeira fase quanto do mata-mata, sempre foram muito complicados. Não teve só jogo de futebol, teve muita disputa, teve momentos onde a gente esteve muito abaixo do nosso potencial, onde o nervosismo da competição te jogava um pouquinho para baixo. Então, primeiro troféu da Libertadores em 2011, nós estamos já em 2025, são tantos anos, e quem diria eu ia poder ter a oportunidade de jogar outra final de Libertadores, marcar e ser campeão pelo Flamengo ainda por cima. Os títulos pelo Real Madrid foram incríveis e um grandíssimo aprendizado e legado que eu vou levar por toda a minha vida. Esses são números que são importantes e que ficam marcados assim, né? Mas conta muito mais para mim a experiência, aquilo que eu passei em cada uma delas, assim. Mas obviamente eu fico grato e agradecido por ter a oportunidade de ser o único jogador, né? E vou por mais. Deu nem muito tempo do Danilo comemorar o título da Libertadores e quarta-feira pode comemorar mais um, que é o Campeonato Brasileiro. Já estamos com o Luiz Assar, repórter setorista do Flamengo, acompanha o dia a dia do Rubro Negro no GE. Globo. Já para começar a trazer para a gente, né, Luiz, um pouquinho desse pós-título de Libertadores e já na semana da expectativa para um possível título já na quarta-feira contra o Ceará. A gente vai mostrar para vocês aí, vai lembrar, né, o que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro já na quarta-feira. Uma vitória simples ou aí, em caso de empate, torcer por um tropeço do Palmeiras. Em caso de derrota, a mesma situação, porque são 5 pontos de diferença do Flamengo para o segundo colocado, para o Palmeiras. Então, claro, há muita expectativa do Felipe, dependendo só de si, de uma vitória contra o Ceará, para ser campeão já na quarta-feira, até porque diante da torcida no Maracanã, né, Lu? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Camila, Moreno, Renata, Bené. A expectativa é alta, né? O Flamengo deixou para decidir em casa, assim, né? Digamos assim, empatou lá na Arena MRV e aí ficou para esse jogo contra o Ceará. Inclusive, a torcida tá maluca já, né? Com esse jogo, já na expectativa de não só comemorar o título da Libertadores, obviamente, mas também de ter essa possibilidade, né? De ver uma taça em casa. Muito se fala, vocês estão falando sobre 2019 também. Em 2019, o Flamengo ganhou sem jogar, né? E ainda estava na comemoração da Libertadores e ganhou o título. Então, essa vai ser uma oportunidade importante, sim, da torcida estar junto com a equipe, né? Levar a equipe para essa, talvez, né, para essa vitória, tentar conquistar essa taça no Maracanã. Então, enfim, expectativa alta, o Felipe Luiz já está preparando, né? Nem teve muito tempo de comemoração, porque hoje todo mundo já se reapresentou no Ninho do Urubu para iniciar, né, essa preparação, e ver quem vai ter condição de jogar, que é o mais importante, porque foi uma partida contra o Palmeiras que demandou muito fisicamente de todo mundo. Então, o Felipe já vai começar a entender esse cenário para essa partida, mas certamente, expectativa alta de um Flamengo que, inclusive, para o planejamento aí, né, pensando no Intercontinental e tudo mais, precisa garantir e
né, essa vitória agora para na última rodada estar um pouquinho mais tranquilo, né? É isso, tem todo o planejamento. A gente tem, inclusive, os jogos que faltam para o Flamengo nessa temporada. Na quarta-feira tem Flamengo e Ceará, você está vendo aí na tela, às 9h30 da noite, a bola rola no Maracanã pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no fim de semana tem o Mirassol. Então, é importante que as coisas sejam definidas na quarta-feira até para dosar minutagem de vários jogadores. Dia 3 tem jogo pelo Brasileiro, dia 7 também. E no dia 10 já temos a primeira missão, né, rumo ao título, rumo à tentativa do título do Intercontinental, Flamengo e Cruz Azul, dia 10, quarta-feira. Então, o tempo é muito curto, né? Quem vencer, né, o confronto entre Flamengo e Cruz Azul pega o Pirâmides do Egito. E aí, lá no dia 17, o Paris Saint-Germain aguarda o vencedor dessa trilogia de jogos, né? O Flamengo agora tem um passo a mais para chegar nessa decisão do Intercontinental. E cada jogo então, desse é um troféu. É isso, é verdade. Tem o Derby das Américas, a Copa Challenger e aí a final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Então é isso também. Certamente o Felipe mobiliza o time, claro, para ser campeão o mais rápido possível. Para esse jogo contra o Mirassol virar só protocolo. Muito sobre questões físicas, que o Flamengo está de olho também para o Intercontinental, como o Léo Ortiz e o Pedro, mas os jogadores já estão nessa exaustão que a gente já fala há algum tempo desse calendário, né? Então é muito importante o Flamengo conseguir subtrair, digamos assim, um jogo de intensidade que seria esse contra o Mirassol. A experiência negativa do Botafogo ano passado no Intercontinental, eu acho que tem muito de aprendizado, né? O Botafogo, para quem não lembra, conquista o título brasileiro no domingo à tarde contra o São Paulo, à noite já, né? Que o jogo acabou ali às 6 e pouca, e tem aquela comemoração ali no gramado do Newton Santos, e do estádio a delegação já parte direto para o aeroporto para poder viajar, para poder disputar o Mundial. E aí chega contra o Pachuca, acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois, o time esfacelado em campo, fisicamente, o Pachuca atropelou o Botafogo e meteu um 3-0. A importância de vencer o Ceará e ser campeão na quarta-feira é que o jogo sendo no dia 3, vamos supor ali, dia 4, uma comemoração, daria para o Flamengo viajar no dia 5. Não é informação, gente. Uma suposição aqui, eu particularmente não tenho informação com relação a essa logística do Flamengo. Mas daria para o Flamengo, já no dia 5, viajar, e aí colocaria um time reserva, um sub-20 para enfrentar o Mirassol na última rodada, e aí você conseguiria fazer uma preparação minimamente decente para poder jogar no dia 10 esse primeiro jogo contra o Cruz Azul. Se você deixa para o dia 7 contra o Mirassol para decidir o jogo no dia 7, no domingo, o jogo acaba no dia 7, o Flamengo já vai ter que viajar no dia 8 para poder chegar lá dia 8, dia 9, para jogar no dia 10, no dia seguinte. Então, assim, fisicamente, e aí entra tudo que você falou com relação a essa batida de jogos decisivos que o Flamengo vem tendo um atrás do outro. Então, assim, é fundamental para o Flamengo conseguir conquistar esse título com uma rodada de antecipação. A questão é que, por outro lado, com o empate do Ceará com o Cruzeiro na última rodada, a gente viu ali a tabela de classificação. O jogo vale muito para o Ceará também, porque o Ceará só está a 2 pontos do Internacional, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, é que a torcida do Flamengo estava mais focada em, obviamente, comemorar o título da Libertadores, claro, mas uma vitória do Ceará contra o Cruzeiro também poderia trazer um pouco mais de facilidade para esse jogo de quarta-feira. Eu tenho até a sensação, a gente analisa também o outro lado. O único time que pode ainda matematicamente tirar o título brasileiro do Flamengo é o Palmeiras, mas precisaria vencer os 2 jogos. A gente sabe que também o jeito que o Palmeiras, né, o time se desmontou, né, se desmanchou nessa reta final de temporada, eu não duvido nada do Flamengo, mesmo que tropece na quarta-feira, saia campeão. Existe essa possibilidade. Que, claro, para a festa do torcedor que vai estar no Maracanã, o cenário ideal é de uma vitória, dependendo só de si, sem precisar esperar o resultado da outra partida, mas é um bom ponto que o Pedro traz em relação ao Ceará, porque, de fato, o Santos joga contra o Juventude fora de casa, mas o Juventude já rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O Santos, nesse momento, também está atrás do Ceará, poderia ultrapassá-lo, enfim. É uma rodada importante, pensando em zona de rebaixamento, mas olhando também para esse calendário, Rê, se a gente imaginar, e pelo que a gente viu nos últimos anos, né? Claro que a gente está falando, acabou de exaltar aqui o que Flamengo e Palmeiras têm feito nas últimas temporadas, o poderio econômico e técnico desse elenco rubro-negro, mas a gente já percebeu que na Copa Intercontinental, e não à toa passamos a ter mais uma fase para disputar na competição, o nível dos times brasileiros não tem estado tão acima dos demais times de outros continentes antes de enfrentar, e aí principalmente o grande favorito, que é o europeu, nesse caso, é o PSG. Então não dá nem para pensar em... não, mas no primeiro, no segundo jogo, vai jogar com o time B, poupa todo mundo pro jogo com o PSG. Não é mais assim que funciona, né? Pelos últimos exemplos que a gente tem de brasileiros nessa competição.
Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso calendário, que não permite nenhum preparo para essa competição, né? É uma competição que sempre foi espremida no calendário para o futebol brasileiro. Vale lembrar que a mudança do calendário, a CBF acabou dando sorte. Só foi possível porque a Copa do Brasil ficou para depois. Porque Não, a imagina CBF se o Flamengo... deu sorte não, porque ela mudou por causa disso, Não, mas pensando nisso. eu digo deu sorte porque o Flamengo não chegou na semifinal da Copa do Brasil. Sim. Imagina se o Flamengo tivesse ido longe. Ia Flamengo ter ou Palmeiras, esse elefante na sala para resolver. É isso. E assim, quando a gente olha para o passado, né, a Libertadores ela terminava em julho. Sim. Então o que acontece? Esse time ele descobria em julho que ele ia disputar o Intercontinental. Ele tinha um tempo maior para preparação e até para planejar os jogos finais do Campeonato Brasileiro. Contratações. E não só contratações, né, Pedro? Mas assim, dosar energia no Campeonato Brasileiro. Porque time tinha que muito largava, time né? que, assim, largava. Exatamente. Mas essa reta final tinha muita coisa. Eu lembro de um jogo, assim, coisa 2005, 2006, como que era para São Paulo, Internacional, que estavam, né, tinham sido campeões de São Paulo em 2005, Internacional em 2006. E eles largando o time, né, nas últimas rodadas do Brasileiro para disputar. Tanto é que o Inter ganha do grande Barcelona, o São Paulo ganha do Liverpool. Então, assim, era um outro contexto. Eu acho que hoje, nesse calendário tão exprimido, é quase impossível você chegar nessa competição com pretensões de assim, eu vou ser favorito aqui, eu vou chegar na final, eu vou fazer frente a um PSG, por exemplo, que, né, é o caso do Flamengo, se chegar à final vai enfrentar o PSG. Eu acho que é uma situação assim, e olha que o Flamengo tem um elenco que, cara, muito assim, se você poderia colocar o time que ficou na reserva na final da Libertadores, que iria ter um bom time para disputar esse Mundial, ou para disputar até aqui as últimas rodadas do campeonato. Só que é muito complicado nessa situação. E aí, para mim, óbvio que o Flamengo vai focar em ganhar no Ceará. Assim, ele quer comemorar com a sua torcida o título da Libertadores, num jogo dentro do Maracanã, vai estar um clima incrível, e aí seria um grande, né, água no chopp não ganhar esse jogo. Sim. Então, assim, vamos todo mundo tomar esse chopp aqui junto, para depois a gente ficar tranquilo para embarcar para o Mundial. E ainda é a oportunidade de muita gente que não pôde ir a Lima, na final da Libertadores, também presenciar mais um capítulo dessa era tão vitoriosa, né, Luísa, para o Flamengo, jogando em casa no Maracanã diante da sua torcida. E até aproveitando também para falar, além desse jogo, como a gente já está projetando para o Intercontinental, o Flamengo, claro, como eu já citei, olha as situações de alguns jogadores que não puderam disputar essa final da Libertadores. Acho que o Léo Ortiz foi aquela dúvida até a última hora, né? O próprio Danilo também comentou a respeito disso, e o Pedro, uma situação também delicada do Pedro, que acabou ficando fora. Assim, é importante frisar que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. O Intercontinental, claro, né? Quem não quer ser campeão mundial nessa altura do campeonato? Mas o Intercontinental agora não está nem no foco, assim, de vamos poupar aqui para que os jogadores estejam... É zero, assim. Hoje o pensamento do Flamengo é ganhar a taça do Campeonato Brasileiro e aí depois ver quem pode jogar, quem não pode jogar, qual vai ser a situação física também. Claro que, dá para garantir que o Felipe Luiz vai entrar com o time 100% titular, como foi agora contra o Palmeiras, contra o Ceará na quarta-feira? Não dá para garantir, porque fisicamente os jogadores vão ser avaliados e vão entender se tem condição, se não tem condição, como é que eles vão chegar para essa partida. Mas, assim, é uma oportunidade do Flamengo de garantir essa taça que era prioridade zero desde o começo da temporada, né? Antes mesmo da Libertadores. Tanto que na Libertadores, na fase de grupos, o Flamengo poupa, né? Em algumas partidas o Flamengo poupa para que no Brasileiro esteja todo mundo 100%. Então, assim, é uma oportunidade que o Flamengo tem de ganhar não só a taça do Brasileiro, como ganhar em casa, na frente da torcida. Então, essa o momento, assim, que o Flamengo está pensando. E aí, claro, né, o planejamento para o Intercontinental, isso aí vai ser pensado assim que terminar a partida do Ceará. Porque o Flamengo vai entender se contra o Mirassol pode mandar uma equipe completamente alternativa, só para cumprir tabela, ou se pode... para o Mirassol. Então, ainda não existe, né? Você falou sobre o planejamento, ainda não foi batido esse martelo, porque não tem como bater. Dá nem para comprar as passagens ainda. Eu acho que tá na mesma, o plano A e o plano B. É isso. Sendo campeão na quarta, vai num voozinho fretado, é coisa rápida para resolver. Não é como se fosse num voo de 1000 escalas, né? Aquela coisa. Mas fisicamente, assim, falando dos jogadores, né? E isso aí vai depender também, porque o Léo Ortiz, por exemplo, ele se colocou à disposição. Como ele se colocou contra o Racing também, de vai no sacrifício, ainda que ele esteja com um pouco de dor, ele falou, vou no sacrifício se precisar. Mas o Flamengo vai sentar com ele amanhã, provavelmente, nesse último treino aí antes do jogo, e entender se ele está
podendo, se ele não tá podendo, mas aí como é que tira o Danilo depois que ele faz o gol do título? Verdade. E não só faz o gol do título, o Danilo fez uma excelente partida, assim como o Léo Pereira, enfim. Tem 2 vem gols dele fazendo. no jogo, né? Sim. E aí Aí você o que ele impediu, né? E aí você poderia até pensar, não, de repente você bota o Danilo na lateral direita, mas o Varela, que é o lateral direito titular, pra mim foi o melhor jogador em campo. Então, assim, é realmente um quebra-cabeça aí. Um quebra-cabeça bom, né? É, claro, Aquela claro. dor de cabeça que todo treinador quer ter. Então, o Léo Ortiz vai ser avaliada também essa situação dele, como é que ele tá fisicamente. Também acho que o Felipe vai colocar na balança o ritmo de jogo, porque o Léo Ortiz, ele, pensando nele no Intercontinental, ele tem algumas semanas aí que ele não entra em campo, então seria importante pro Felipe ter esse jogador no 100% ali dele, né? Então vai ser colocado isso também nessa balança. O Pedro, acredito, pelo que a gente tem de informação agora, só realmente para esse Mundial. Depende muito da recuperação dele. Era uma recuperação relativamente longa também desse problema na coxa. O do braço, o Flamengo já estava resolvido ali com a proteção que fez, mas aí ele se machuca, perde a final da Libertadores. Então, o Pedro é um jogador que o Flamengo vai tentar, ainda não tem como garantir que ele vai estar no Mundial, mas é uma possibilidade, né? Quem sabe de ter o Pedro nessa decisão. Mas, enfim, o Flamengo tem... Pelo menos vai ter o Plata de volta como opção também, né? O Plata Se não for expulso se logo... ele não arrumar uma forma de ser expulso, mas pode ser uma, assim. E é importante que o Flamengo chegou nessa reta final também com alternativas, né? Não, o departamento médico não está lotado, claro. São 2 jogadores importantes, mas também vai ter opções ali, né? Para o Felipe entender o que vai escalar ou não. Talvez esse jogo contra o Mirassol seja importante também, com o título garantido, para que alguns jogadores tenham oportunidade. O Michael, por exemplo, que mal jogou, já pensando também no planejamento de 2026, que já começa a ser traçado. O Felipe ainda não renovou. A expectativa é que isso aconteça em breve, né? Pelo menos é o que se fala dentro do Flamengo. Mas é uma oportunidade que ele tem de começar a entender. O Flamengo já está fazendo esse planejamento, mesmo sem o Felipe garantido, mas talvez o Michael, o próprio Juninho, que entrou no final da partida, o Alacian, enfim, jogadores que têm tido poucos minutos e podem aproveitar, a não ser que o Felipe queira jogar com sub-20 contra o Mirassol também, que aí pode ser. Enfim, até porque, quando a gente fala de Copa Intercontinental de Clubes, a gente está falando também de esticar um pouco mais o calendário, né? A gente está lembrando que o Campeonato Brasileiro de 2026 começa já no dia 28 de janeiro. Então, se o Flamengo, por exemplo, chega, né, à decisão, ao último jogo da Copa Intercontinental, no dia 17, tá aí praticamente um mês, né? Tem as férias, claro, dos jogadores. E 28 de janeiro já começa a temporada 2026 com o Campeonato Brasileiro. Mas um time olhando que para... vai ter Recopa Sul-Americana e provavelmente a Supercopa do Brasil. Dia Copa 18 de Sul-Americana, fevereiro. né? Dia 18 de fevereiro. Vou confirmar aqui, se eu não me engano, Foi o primeiro jogo que a gente brincou ontem, que é quarta-feira de cinzas, no calendário do Rio de Janeiro. Recopa contra o Lanús, né? O campeão da Sul-Americana e provavelmente a Supercopa do Brasil contra o campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí vai ter que esperar um pouquinho mais para conhecer no dia 21 de dezembro. Mas, enfim, Luiz, olhando para esse jogo de quarta-feira, né? A gente viu o título Lima, aí volta num voo à noite para o Rio de Janeiro. Ontem praticamente deu uma descansada ali no aeroporto para seguir para a festa, e foi um dia de festa, de celebração para os jogadores. Aí você trouxe hoje reapresentação, mas imagino com regenerativo. Treino mesmo deve ser só amanhã. Como é que você falou da questão física, né? Certamente vai passar muito por isso a escalação para quarta-feira, mas é um dia basicamente amanhã para o Felipe definir essa questão e certamente o que tem de melhor na quarta-feira para conquistar esse título. A expectativa é o que tiver de melhor. E o que você vai ter de melhor nesse jogo? Porque a partida contra o Palmeiras exigiu muito fisicamente, né, do Flamengo. Então, ele vai ter que avaliar assim, o que dá, o que não dá. Claro que a prioridade sendo o Campeonato Brasileiro. Ele teve esse descanso, né, antes do jogo contra o Palmeiras ali com o Atlético, que ele botou alguns jogadores, né, conseguiu rodar um pouco mais essa equipe. Ele vai ter o jogo contra o Palmeiras, essa partida contra o Ceará, para não completar os 3 jogos, porque tem jogadores que não conseguem completar esses 3 jogos, né? O Alexandre, por exemplo, é um deles. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que é um jogador que o Felipe gosta, apesar de ter ido muito mal na Arena MRV, é um jogador que o Felipe deu várias oportunidades ao longo do ano. Tem o Varela, que, enfim, o Real não foi bem também, mas o Varela teve esse descanso contra o Atlético. Tem algumas possibilidades, assim. Eu acho que ainda é cedo para cravar aqui alguma coisa sobre a escalação. Não teve muito treino realmente hoje. Foi realmente... Os reservas foram para o campo, né? É isso que você falou, regenerativo ali para entender a condição dos jogadores.
E ele para bater o martelo, não vou dizer nem amanhã, vai bater o martelo na quarta-feira, que o Felipe, assim como o Danilo soube na pré-eleição que ele ia jogar, o Felipe tem dessas, assim, de confirmar 100% a equipe só no dia do jogo. Então a gente, claro, né, amanhã vai ter um pouco mais de informação sobre o que ele pretende, mas é o que tiver de melhor. Agora, que terá de melhor, aí só o departamento médico pode dizer. A garantia é que o que o Flamengo tiver vai ser bom em campo. Porque tem gente o que é o de melhor, mas tem gente que o de melhor, você olha, não é bom. No Flamengo, não. O que o Flamengo tiver de melhor vai ser bom em campo. É que às vezes o melhor é o menos pior. Exatamente, é isso. Tem time, não, vou botar o meu melhor. Aí você olha em campo, não. O que gente, dá pra fazer. Bom, é isso. Muitas vezes. Agora, falando do Felipe, é até curiosa essa situação, né, Moreno? Da renovação contratual, né? Porque é um técnico que a gente imagina que vai ficar muito tempo no Flamengo. Esse começo, a Renata já trouxe no destaque inicial, é avassalador. Não é só o começo no Flamengo, é o começo da carreira de treinador profissional. Já existe debate, que a gente gosta muito de fazer também, comparando ele com Jorge Jesus, enfim, com grandes técnicos da história do Flamengo. Vale lembrar que no contexto de carreira de jogador e técnico, o Felipe faz algo que ninguém fez no futebol brasileiro, de conquistar as 3 principais nas 2 funções, né? Claro, faltando detalhes para conquistar o brasileiro como treinador e num curto período, né? Se a gente pegar para analisar, a última conquista do Felipe Luiz como jogador foi em 2022. A gente está falando de títulos em 24, em 25. A gente imagina que seja um nome para ficar muito tempo no comando do Flamengo. E a gente almeja outras coisas, claro. Na carreira do Felipe, treinador brasileiro representando o país no futebol europeu, treinador de seleção brasileiro, acho que não é nenhum exagero falar disso. Claro, projetando os próximos anos de carreira. É isso, né? Só para acrescentar o que você falou sobre treinar outros times de outros lugares do mundo, o Felipe fala espanhol e fala inglês. Sim. Né? Ele, inclusive, durante a Libertadores, foi perguntado em inglês, foi perguntado em espanhol, respondeu em inglês, respondeu em espanhol fluente, que eu acho que é um grande diferencial para ele, porque os treinadores brasileiros que mais se destacaram no mundo ainda não falavam a língua, né? Isso era uma barreira. E acho que para ele vai ser mais uma porta aberta lá fora. E é um cara que construiu a maior parte da carreira como jogador na Europa, né? Esse pra mim já tem o nome, é um nome que já é conhecido. Eu não tenho essa certeza de que ele vai ficar muito vontade do Flamengo ou vontade dele, mas ele é um cara que, assim, dos principais treinadores que surgiram no futebol brasileiro, ele é o cara que tem esse diferencial. Ele é o cara que fura a bolha, porque ele é um cara que ele já é conhecido no mercado internacional. Ele é um cara que é uma lenda no Atlético de Madrid. Inclusive, a imprensa espanhola fala muito dele como o substituto do Simeone. Também a gente não faz ideia de como vai sair. A questão é essa, que a gente não sabe se o Simeone vai morrer lá no Atlético de Madrid, mas em algum momento ele vai deixar Mas talvez hoje em dia Simeone já esteja mais tranquilo, falando assim, olha, quando eu decidir sair, eu posso até decidir agora, porque já tem um cara ali. Ele é muito falado como o substituto quase que natural do Simeone no Atlético de Madrid. Além disso, ele é um cara que é super reconhecido no futebol espanhol, jogou no Chelsea, é muito conhecido também no futebol inglês. Então, assim, tem porta no mercado, porque essa é a grande diferença de treinadores que recentemente fizeram bons trabalhos no futebol brasileiro. O cara faz um bom trabalho no futebol brasileiro e ele... A gente pode até sair só do Brasil, por exemplo. O Gadiardo, agora não, porque o River está numa draga, mas o Gadiardo, naquela época de campeão da Libertadores, ganhando, o River jogando muito bem. Exatamente. Foi um cara que não teve mercado no futebol europeu. Então, assim, o Felipe Luiz não. O Felipe Luiz, ele é o cara que ele fura essa bolha. Então, eu acho que, inclusive, assim, acho que a renovação dele com o Flamengo vai acontecer. Acho que é uma questão mesmo protocolar, até porque de foco no que está acontecendo agora, de jogo de Campeonato Brasileiro, depois o Mundial, mas eu acho que vai acontecer. Mas a minha preocupação é pro meio do ano, porque no meio do ano quando tem o término e início da janela no futebol europeu. Então, ali no meio do ano, eu acho que pode ser que o Flamengo pene um pouquinho com o Felipe Luiz com relação a clubes que podem tentar buscar o técnico do Flamengo. O meu ponto é que da parte do Flamengo não existe essa dúvida. E a gente está falando de um clube do Flamengo não. Ficou muito tempo sem começar e terminar o ano com o mesmo tem uma outra questão, seleção brasileira. Até o Tite até começou e terminou. Começou e terminou. O Tite sai antes. Ele foi um ano, mas eu não sei se ele começou e terminou. Ele completou um ano, mas ele não termina a temporada. Foi de janeiro a dezembro. Ok, tem tem uma questão de seleção brasileira, porque assim, ano que vem tem Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é até o final da Copa. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer, se o Ancelotti renova, se fica depois da Copa, e assim, muito naturalmente o Felipe Luiz também se apresenta como, talvez hoje, a principal opção, pensando numa substituição, pensando em caso brasileiros, caso seja necessário.
O que eu acho é que, assim, o Felipe, se ele tiver o interesse de ficar mais tempo no Flamengo, e aí eu não sei, porque assim, o Felipe é um cara muito ambicioso. Então eu acho que assim, ele não vai querer passar 10, eu acho que ele não vai querer passar 10 anos no Flamengo, porque para ele vai querer ganhar uma Champions League, ele tem tamanho para isso e ele talvez queira realmente colocar no currículo dele mais coisas. Mas eu acho que o pulo do gato para o Flamengo foi identificar assim, o cara dentro de casa, que estava bem, né, que estava começando uma carreira muito promissora e falar assim, olha, tá aqui essa oportunidade. Eu acho que assim, a gente critica muito os dirigentes e os dirigentes do Flamengo mereceram muitas críticas ao longo dos últimos anos porque não tinha um treinador que conseguia, né, ficar lá para trabalhar. E era uma coisa que a gente falava, o Abel Ferreira, ele consegue construir uma dinastia no Palmeiras, porque o Palmeiras oferece uma boa estrutura, sim, mas porque ele está lá há 5 anos. Porque se ele, no primeiro momento de turbulência, tivesse sido mandado embora, cara, viria outro e dificilmente conseguiria ter essa consistência na briga por títulos. Porque o Palmeiras, mesmo não tendo conquistado, e talvez não conquiste nada, provavelmente não vai conquistar nada esse ano, ele está lá sempre brigando. Sempre. Nos últimos 5 anos, não teve um ano que o Abel não brigou por títulos. Isso um treinador com essa longevidade, obviamente um bom treinador, né? Porque não iria ter tanto para trabalhar se não fosse bom. Mas um treinador com essa longevidade, ele iria estar nesse nível de consistência o tempo inteiro, porque a estrutura tem, jogador tem, dinheiro tem para trazer os principais jogadores. O que gerava, né, e gerou crises no Flamengo todos esses últimos anos, foi muito diretoria que nunca respaldou trabalho de técnico nenhum. Na primeira crise, mandava embora. Talvez o que mais foi respaldado foi o Tite, que chegou ali com um pouco mais de moral, né, de treinador de seleção brasileira, e ele realmente ficou mais tempo. Mas de resto, assim, a primeira crise, o Dorival foi mandado embora depois que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, né? Então eu acho que com o Felipe Luiz, que tinha uma identificação com a torcida, que começou ganhando, cara, era muito fácil você falar assim, pô, vamos permanecer aqui. E se o Felipe quiser ficar 5 anos no Flamengo, cara, a tendência é ele construir uma dinastia ainda maior do que a que o Abel construiu no Duas questões sobre isso. Desculpa, Camila, mas 2 questões sobre o Felipe que é importante lembrar. Primeiro, que o Felipe já se preparava para ser técnico antes de parar de jogar. Quando ele para de jogar, ele já tinha concluído o curso de formação de treinador da CBF. Então, assim, não é que ele parou e foi estudar. Não, ele já estudava ali no término da carreira. E todo mundo que trabalhou com o Felipe, assim, todo mundo dizia isso, que ele era um cara muito privilegiado e muito acima da média com relação ao entendimento de jogo, à ideia de jogo, ainda enquanto jogador. E a outra que eu acho que é algo que o Flamengo precisa se preparar para fazer, algo que não fez com o Jorge Jesus e eu vejo o Palmeiras fazendo muito bem com o Abel, que é pensar numa estrutura em termos de legado. O Jorge Jesus, após a saída dele em 2019, ele tinha meio que a chave ali do departamento de futebol, ele saiu, pegou a chave e levou com ele. E aí o Flamengo ficou meio que um barata voa. O Abel não. O Abel no Palmeiras a gente vê que tem uma estrutura, tem um legado. Todo final de temporada, por exemplo, o Palmeiras tem ali um relatório que é feito pelo Abel e pela comissão técnica, identificando o que foi feito, o que foi melhorado, o que precisa melhorar. Então, acho que o Flamengo tem a oportunidade, com o Felipe Luiz, que é um cara que é formado em termos de treinador dentro do clube, de conseguir construir um legado para que no momento que precise acontecer uma substituição, não seja o barata voa que foi com relação à saída do Jorge Jesus. Te agradecer a Luísa Sá pela participação com a gente mais uma vez, Luísa, trazendo informações do Flamengo aqui no Tá Na Área. E lembrando que na quarta-feira Tá Na Área com o Bené direto do Maracanã, trazendo todas as informações da partida entre Flamengo e Ceará, se teremos já campeão brasileiro definido na quarta-feira. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já iniciou a sua preparação para o confronto contra o time do Ceará nesta quarta-feira. E detalhe, hein? As comemorações continuam por aí. Inclusive, tá ali, ó, o presidente do Flamengo, o Eduardo Batista, né, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele simplesmente apareceu num vídeo, né, brincando ali com os rivais do Flamengo, após o título do tetracampeonato da Libertadores. Ele disse assim, ó, guarda para quarta-feira para ficar P. Uma vez só, né? De uma vez só. Ou seja, o presidente do Flamengo aparece em um vídeo prevendo o título do Brasileirão contra o Ceará no Maracanã. Então ele diz assim, ó, você quer ficar com raiva de mim? Calma, não fica agora não, porque eu ganhei a Libertadores, o Tetra, e sou o primeiro Tetra não. Deixa para quarta-feira, porque vai acumular com o Brasileiro, e aí você já fica logo com raiva de uma vez só.
Meus amigos, o Flamengo que está simplesmente alugando, né, um triplex na cabeça aí dos nossos rivais. Os caras estão realmente revoltados. Detalhe, hein? Já é sinal de hegemonia, tá? Já é sinal de hegemonia. O Flamengo já se descolou até mesmo do Palmeiras, agora se tornando o maior campeão de Libertadores da América. Daqui a pouco, abraçada frente até mesmo o Palmeiras, e aí poderemos realmente confirmar que a hegemonia está chegando no futebol brasileiro. Eita, meus amigos. E são méritos, tá? O Flamengo se estruturou, continua ali fazendo boa gestão, boa administração, e por isso vai colhendo esses frutos, tá bom? Sem passar por cima de ninguém. Parceiro, sem ali atrasar ninguém, fazendo o seu. É isso que o Flamengo tá fazendo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!